Vamos começar a correção aí. Então, eu tô com a minha apostila aqui do lado. Não vou colocá-la, não vou colocar nela, porque a minha tá com resposta. Então, ó, tô aqui, ó, lápis na mão, página 9. Vou começar aqui corrigindo a questão número 1. Na questão número 1, fala o seguinte, na vila onde Lúcia mora, há 728 habitantes. Então, deixa eu desenhar o meu ábaco aqui rapidinho. Meu ábaco eu só preciso de 3 hastes. A primeira é sempre para as unidades, a segunda para as dezenas e a terceira para as centenas. Então, eu vou representar aqui o número 728. Então, aqui nas centenas, eu vou desenhar 7 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nas dezenas, 2. E aqui nas unidades, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho desenhado no meu ábaco o número 728. E na letra B, ele pede para que nós escrevamos com palavras esse número. Então, vamos ver se vocês acertaram. 7, todos centos com C, né? 700 e 28. Então, confiram aí para ver se vocês acertaram a questão número 1, ok? Então, vamos para o próximo. Questão número 2. Essa é a A, essa é a B da 1, tá? Então, questão número 2, ela fala o seguinte, deixa eu tirar minha régua aqui. No quadro a seguir, imagine que cada placa do material dourado represente um grupo de 100 pessoas. Então, cada placa desta correspondem a 100 pessoas. Vamos lá. Primeiro ponto. Complete a tabela com o que está faltando. Escreva o número de pessoas e desenhe as peças do material dourado e as argolas no ábaco. Então, a gente começa aqui com o número 200. Então, o número 200 em material dourado. Então, eu vou desenhar 2 placas. Tem criança que pergunta assim, tia, tem que ficar fazendo aqueles tracinhos assim, igual tem no desenhinho? Precisa não, se você quiser fazer, tem criança que gosta, que fica mais bonitinho, tá? Mas se você fizer o teu quadradinho maiorzinho aí, ó, tá? Então, aqui eu tenho 200. Se eu for desenhar no ábaco, ó, número 200, ó, unidade, dezena, centena. Ele tem 2 centenas, 0 unidades, 0 dezenas e 0 unidades. Então, aqui na dezena e na unidade, eu não vou desenhar nada, porque é 0. Então, eu vou desenhar só aqui nas centenas, ó. 100 com 100, 200. Então, dezena e unidade fica vazio, porque ele tem 0 dezenas e 0 unidades. No próximo, ele tá desenhado assim. Tem 3 dessa daqui. 1, 2, 3. Então, cada uma vale 100, 100, 200, 300. Então, é o número 300. E se eu for desenhar no meu ábaco, unidade, dezena, centena. Então, o número 300 tem 3 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Então, eu vou colocar só aqui, o pino aqui só na haste das centenas, porque ele tem 0 dezenas e 0 unidades, tá bom? Então, isso daqui na página 9, só mostrando pra vocês que o meu tá igual da apostila, tá bom?
Então, virando aí. Ah, tem mais do outro lado. Então, no outro lado, nós temos um ábaco assim. Então, ó, centena, dezena, unidade. E aqui tem 1, 2, 3, 4. Se vocês contarem aí, tem 4. Tem 4 pinos. Então, são 4 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. Então, é o número 400. E aí, eu vou desenhar quantas plaquinhas? 100, que é uma. 200, que é 2. 300, que é 3. O meu não coube aqui, eu vou colocar aqui em cima. 400, que é 4. Então, 4 placas. E aqui, o nosso ábaco. Ah, o nosso ábaco já tá feito. E o último é o número 500. Então, o número 500, vocês vão desenhar 5, né? 100, 200, 300. Vou continuar aqui embaixo, tá? 400, 500. Então, vocês vão desenhar 5 plaquinhas. Cada plaquinha vale 100. E quando vocês forem colocar no ábaco... Ó, primeira haste, centena, segunda dezena, terceira unidade. Então, é o número 500, ele tem 5 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Então, vocês vão colocar só aqui na haste das centenas. 1, 2, 3, 4, 5 argolinhas, pininhos, tá? Então, mostrando pra vocês aqui, ó, que o da apostila é igual o que eu fiz, tá bom? Vamos para a questão número 3. A questão número 3 a gente tem que colocar no quadro, tá? Então, vamos pro primeiro aqui, ó. Eu já vou direto aqui com vocês, ó. Vila das Rosas tem 697. Então, tem 6 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. Então, no primeiro, vocês vão desenhar 6 pinos. No segundo, 9, no terceiro, 7. Esse eu imagino que vocês acertaram, que é mais tranquilo. No próximo, Vila das Hortênsias tem 707, então 7 centenas, 0 dezenas e 7 unidades. Então, aqui, ó, na haste do meio da dezena, 0. Então, 7, 7, 707. E o último aqui, ó. Vila dos Ipês tem 999, então 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Então, tem que desenhar 9 no primeiro, 9 no segundo e 9 no terceiro. Imagino que este vocês acertaram, que é mais tranquilo. Próximo. Eu vou colocar até aqui no número. Aqui, tá aqui. O número da casa de Lucas tem 3 ordens e é escrito com os algarismos 0, 4 e 9. Ana tirou uma foto de algumas casas. Marque X nas casas que podem ser de Lucas. Todas as casas que tiverem esses 3 algarismos podem ser casas do Lucas, porque o Lucas não deu nenhuma outra dica, ele só falou o seguinte... Ó, a minha casa tem esses 3 algarismos. Então, vamos olhar essa primeira. Essa primeira tem o número 4, 0 e 9. Pode ser a primeira? Pode ser, ó, 4, 0 e 9. Essa segunda também tem, ó, 4, 0 e 9. Então, pode ser essa segunda casa? Também pode. Agora, essa terceira é o número 900. Ok, gente, tem o número 9 e tem o número 0. Mas tá faltando quem? O número 4. Então, essa casa não pode ser. E essa casa aqui pode ser? Ela tem o número 9, o número 4 e o número 0. Também pode. Então, todas essas 3 casas poderiam ser. Porque tanto essa quanto esta e esta tem os números 9, 4 e 0. Não importa a posição, porque o Lucas não deu dica, não falou se o primeiro número é maior, menor, par, ímpar. Ele não deu dica nenhuma. Então, a gente não sabe nada a não ser que tem esses 3 números. Por que que o 900 a gente não marcou?
porque ele repetiu o 0, momento nenhum fala que repetia número, e ele não colocou o 4, tá bom? Então, vamos aí para a página 11. Ó, já vou virar. Ah, agora veio uma dica, ó. Lucas mora na casa que tem o maior desses números. Ui, vamos ver qual é. Quem é maior? Ó, quem é maior? O número 409, o número 490, ou qual que é o último? Ou o número 940. Agora, o Lucas deu uma dica boa. O que o Lucas falou? Que ele mora na casa que tem o maior desses números. Qual desses 3 números é maior? O 940. E ele pede que nós escrevamos com palavras. Então, vamos escrever aqui. 9. Todos centos com C. Centos e 40. Então, olha aí, se vocês escreveram correto, 940. Muito bem. Agora, vamos aí para a questão... para a gente representar no quadro de valores, né? Então, vamos lá. O quadro de valores. Unidade, dezena, centena. Então, tem 9 unidades, 4 dezenas e 0 centenas. Temos aqui o número 940 no quadro de valores. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós fizemos até aqui, né? Ui. E ele pede pra gente desenhar no ábaco. Eu não vi que tinha um ábaco aqui. Então, ó. 9 pininhos nas centenas, 4 pininhos nas dezenas e 0 pininhos nas unidades, tá? Ok? Então, vamos para a questão número 5. Questão número 5, tá escrito o seguinte. Que o Ivo e Lourenço estão conversando sobre o número de suas casas. Vamos ver o que os dois estão falando sem a gente ler ali. Que legal, Ivo! Nossas casas têm números com os mesmos algarismos. Então, vamos marcar aqui, ó. A casa de 1 é o 907. Tem os números 9, 0 e 7. E a casa do outro é o 970. Também tem o 9. Ó, também tem o 9. Tem o 7, tem o 0. Qual é? Pessoal, deixa eu comentar um negócio com vocês. O sistema de numeração que nós usamos no mundo todo, ele é um sistema de numeração posicional. O que isso quer dizer, terceiro ano? Que se a gente muda a posição dos números, dos algarismos, a gente muda o número. Então, tá vendo aqui que ele mudou o 0 e o 7? Quando ele mudou o 0 e o 7, aqui é o 907. Aqui virou 970. Vocês preferem ter 907 reais ou 970 reais? Eu prefiro ter 970, porque 970 é maior que 907, tá? Então, vamos lá. Letra A. Que algarismos, quando falar algarismos, são números. Que algarismos formam o número das casas do Ivo e do Lourenço? Então, são os algarismos 9,
0 e 7. A ordem que vocês colocam, 0, 7, 9, 7, 0 e 9, não importa. Tem que colocar os 3. Agora, a ordem aqui não importa, que ele tá perguntando que algarismos formam, tá? Agora, escreva outros números com 3 ordens usando os 3 algarismos. Então, a gente vai fazer o seguinte. 0, 7 e 9. Pessoal, com 3 algarismos, a gente consegue formar sempre 6 números diferentes. Como assim, Cássia? Eu consigo formar 6 números sem repetir esses algarismos. Só que tem um problema. Existe um ditado na matemática que quando você começa o número com 0, se eu começar o número com 0, o 0 à esquerda não vale nada. Então, se eu começar com 0, o que vai acontecer? Eu posso tirar esse 0, porque esse número é o 79. Aí, ele não vai ter 3 algarismos, ele vai ter 2. Então, nesse caso aqui, não pode começar por 0, porque se começa por 0, 0 à esquerda não vale nada. Então, quais são? A gente precisa formar outros números com 3 ordens. A gente já tem aqui o 907 e a gente já tem o 970. A gente sabe que não pode começar com 0, porque se começar com 0, vai ser só com 2 algarismos. Então, vamos fazer começando com 7. Quem que a gente pode fazer começando com 7? O 700 e o 90. Agora, vira aí de posição o 9 e o 0. E o 709. Então, a gente pode ter aqui mais esses 2 algarismos. O 790 e o 709. Então, ele pede para escrever esses 2... escreva os números das casas dos meninos no quadro de ordens. Então, 9 centenas, 0 dezenas e 7 unidades. E o outro 9 centenas, 7 dezenas e 0 unidades. Escrevendo com palavras, 900, lembra que 900 é com C, e 7, 970. E o último ponto, ele pergunta, os números das casas são diferentes, qual é o maior entre eles? Qual é maior? Entre 907 e 970? Muito bem, 970. Terminado até aqui, a gente vai fazer dever no livro de atividades. Presta atenção, eu vou marcar o dever para vocês. Eu vou explicar 2 coisas do dever e a gente vai combinar o seguinte. Do dever, que é o livro de atividades, caso vocês não consigam fazer alguma atividade, pode me mandar pedindo ajuda. Só que a gente tem que combinar o seguinte, às vezes eu não consigo responder vocês na hora que vocês mandam, porque eu tô em aula, às vezes eu tô em aula com a turma da manhã, às vezes eu tô fazendo almoço, amanhã ainda eu vou ter que levar meu pai ao médico no finalzinho do dia. Então, o que acontece? Às vezes, vocês me mandam um recado e naquela hora eu não posso responder. Então, faz de conta que você não conseguiu fazer a questão 10 do dever. Você vai me mandar o recado falando, Cássia, não consegui fazer a questão 10. Pede lá para a mãe me mandar. Vocês vão deixar a questão 10 em branco até eu responder vocês, porque aí eu vou responder mandando um vídeo. Então, não conseguiu fazer alguma? Esses dias mesmo, o Igor, eu mandei um vídeo, o Pedro, eu mandei vídeo. Só que, pessoal, vocês têm que ter paciência, tá? De manhã eu dou aula, depois eu vou fazer almoço, então, às vezes, eu não consigo responder na hora. Então, não me mandou o recado? Deixa a questão em branco, vai para outra, que depois eu ajudo, tá? Mas pode ter certeza que eu vou ajudar. Então, não conseguiu entender qualquer questão do dever? Me manda, me pergunta, que eu mando vídeo explicando, só que tem que ter paciência. Então, o que vocês vão fazer? No livro de atividades de matemática, que começa lá na página 29, vocês vão fazer as páginas 29, marquem um X aí nela.
página 30, página 31, página 32, 33, 34 e 35. Parece muito, mas é que tá muito fácil e tá muito gostoso de fazer. É só trabalhar com aba, com composição, decomposição, descobrir números. Ó, por exemplo, essa questão número 1 aqui é de vocês descobrirem a senha dele, mas ele dá as dicas. Depois, essa questão número 2 é de descobrir número, trabalhar com material dourado, ordem crescente. Essa questão aqui, pessoal, talvez vocês tenham um pouco de dúvida. Então, a questão número 4, ele pergunta assim, ó. Estas são as peças de um quebra-cabeças. Nossa, tá dando resposta aqui de cima, peraí. Chamado pentaminó. Pentaminó, a palavra penta significa que tem 5. Então, se vocês contarem, todas essas peças têm 5. Tem 5 quadradinhos. Então, ela pergunta aí, por exemplo, na letra A, o que que elas têm em comum. Então, o que que elas têm em comum? Que elas são formadas por 5 quadradinhos. Isso daqui é uma coisa que eu tenho certeza que alguns de vocês me perguntariam na aula mais tarde, perguntariam como dúvida, tá? Depois, ó, essa questão tá legal, ó. Cada pentágono vale uma centena, cada estrela vale uma dezena, cada coração vale uma unidade, então vocês vão formar números. Aqui, ó, cada letra tem um número, então é de formar número. Agora, aqui, pessoal, na questão F da página 35, o primeiro ponto pergunta quantos alunos tem na sua escola. Esse daqui, quantos alunos tem na sua escola, vocês deixam em branco, porque eu perguntei para Cidinha e ela não me respondeu. Depois a gente responde ele. E eu quero fazer com vocês uma questão parecida com essa questão número 3 da página 31. Só que eu não vou usar esses números, eu vou só explicar para vocês, porque inclusive na minha prova vai ter questão desse jeito. Então eu vou fazer a mesma questão com vocês, só que eu não vou usar esses números aqui. Então é o seguinte, pessoal, toda questão desse tipo é sempre assim, ó. Ele pergunta assim, ele pede para vocês observarem os 3 algarismos abaixo. Eu vou colocar aqui 3 algarismos. Eu vou colocar o algarismo 1, 2 e 3. Coloquei. Aqui na apostila, na hora que vocês forem fazer, é o 2, o 4 e o 8. Mas, para vocês entenderem, a gente vai usar aqui o 1 e o 2 e o 3. Na letra A, por exemplo, ele pede assim: forme todas as possibilidades de números com esses 3 algarismos. Quando vocês têm esses 3 algarismos, vocês vão conseguir formar 6 números com eles. Então, tanto esse, quanto da apostila, quanto do dever da atividade que eu vou montar, quanto da prova, sempre vai conseguir formar 6 números. Como que vocês vão formar os números? Olha aqui, já tem um aqui formado, 123 é 1. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o 1, só que eu vou inverter o 2 e o 3. Vai ficar, ó, já tenho 2 números formados. Agora, eu vou mudar. Eu não vou começar pelo 1, eu vou começar pelo 2. Se eu começar pelo 2, eu vou usar os outros 2 que eu não usei. O 1 e o 3. Vou formar outro com 2, mas vou inverter a ordem. Olha o que a Cássia tá fazendo. Ela pegou o primeiro número que tá aqui, repetiu ele 2 vezes. Formou, ó, o 23 e o 32. Agora, ela pegou o segundo número que tá aqui, repetiu ele 2 vezes e formou, ó, 213, e depois inverteu, 31. Agora, eu vou pegar o terceiro número. Vou começar aí com 3. Vou formar, ó, 21 e 12. Então, quando vocês têm 3 números, vocês sempre conseguem fazer isso. Formar 6 algarismos. Quer ver outro? Ó, 3, 7 e 5. Por exemplo, eu quero formar aqui os algarismos com 3, o 7 e o 5. Então, já tem aí, já pega o primeiro número que deu para formar, que é o que tá aqui, o 375. Aí, agora, inverte.
75, inverte de posição 7 e o 5. Então, 357. Tenho 2 números aqui. Agora, pega o segundo, o 7. Já põe ele 2 vezes. Forma o 35 e o 53. Ó. E por último, pego o último, que é o 5. Ó, dá para formar o 73 e o 37. Então, a gente tem aqui, ó, as 6 possibilidades. Então, vocês veem que 2 começam com 3, 2 começam com 7, 2 começam com 5. A mesma coisa vai acontecer aqui. 2 vão começar com 2, 2 vão começar com 4 e 2 vão começar com 8. Tá bom? Qualquer coisa, então, a gente combina isso. Não conseguiu fazer alguma das atividades, me manda que eu ajudo por meio de vídeo, eu gravo vídeo. Só que tem que ter paciência que eu respondo na hora que eu posso, tá? Vocês têm que lembrar que eu tenho mais 3 turmas além de vocês, tá bom? Então, recapitulando, dever de matemática, vocês vão começar na página 29 até a página 35. Tá? Eu já até marquei, ó, paramos aqui na 35. Parece muito, mas não é. Então, esse é o dever de hoje. A gente se vê na aula online. Um abraço para vocês.